Fala, meus amigos. Falaremos agora sobre translineação do texto. Translineação do texto. Muitos alunos ainda escorregam, deslizam aí ao utilizarem o traço translineador. Alguns chamam de hífen, outros chamam de traço translineador. Fica a seu critério. Particularmente gosto de chamar de traço translineador, porque o hífen tem uma função e o traço translineador tem outra função, simplesmente por esse motivo, tá? Mas já havia aí alguns autores, alguns gramáticos renomados chamando de hífen, então não vou discordar deles, quem sou eu para discordar de nobres gramáticos, na verdade? Mas a minha modesta opinião, eu gosto de chamar de traço translineador, porque o hífen ele faz parte ele, muitas vezes da palavra, né? E o traço translineador não, ele é tão somente para caracterizar, né, a transição de uma palavra de uma linha para outra, né? Então não tem essa função do hífen que muitas vezes é incorporado ali na palavra, tá bom? Mas existem algumas regras, né? Existem algumas regras a serem seguidas, não é de qualquer jeito, simplesmente acabou ali o espaço, corta, né, e pá, escreve na linha subsequente. Não, calma aí. Existem algumas regras e são essas regras que vocês têm de conhecer para poder fazer translineações nos textos à vontade, com bastante propriedade, sem sofrerem qualquer tipo de apenação. Beleza? Vamos lá então. Translineação, nosso tópico 4, tá? Desta aula de 12 que nós veremos. Então, o que é translineação para quem não conhece, né? Translineação é a quebra de uma palavra ao final de uma linha quando ela é muito comprida para se ajustar ao espaço disponível. Nesse caso, apenas parte da palavra, né, parte da palavra é grafada nessa linha, juntamente com um hífen, né, aquilo que nós falamos, ou traço translineador, ao seu final, para indicar que o restante da palavra continua na linha seguinte, na linha subsequente. E aí, quem já redigiu o texto que nunca se fez essas perguntas aí, pessoal? Como devo separar a palavra? Né? Devo utilizar o hífen ao lado, acima ou abaixo da última sílaba ali da palavra? Né? Devo repetir o hífen na linha subsequente? Né? E se a palavra já possuir hífen, o que eu faço? Né? São essas perguntas aí que você provavelmente já se fez, ou se nunca se fez, certamente fará essas perguntas aí nos seus primeiros textos que você for produzir, porque isso vai acontecer com você em vários momentos do texto. Então, você precisa de dominar as regras da translineação para poder efetivamente não cometer nenhuma falha nesse quesito, tá bom? Então, vamos lá, vamos avançando aqui. Bom, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês, pessoal, é que muitos alunos me perguntam assim, professor, quantas vezes eu posso fazer a translineação no meu texto? Meu amigo, você pode fazer a translineação quantas vezes você quiser. Se o seu texto é de 30 linhas, você pode fazer 30 translineações se você quiser. Né? 30 não, né? 29, porque na última linha você não vai passar para a próxima mais. Né, mas 29. Então, você pode fazer, pode perfeitamente, desde que você esteja fazendo a translineação de forma correta. A translineação é um recurso que a banca examinadora fornece ao candidato, justamente por quê? Porque nós estamos escrevendo à mão, nós estamos escrevendo de forma manuscrita, não estamos numa máquina ali para poder depois esticar as letras e caber certinho ali na linha. Tá bom? Então, estejam atentos às regras para poderem fazer as translineações quantas vezes forem necessárias. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui ao nosso slide. Olhem só, pessoal. Este primeiro exemplo aqui. Bom, já chama a atenção de vocês aqui neste primeiro quadrado vermelhinho aqui que eu marquei, que aqui caberia perfeitamente uma translineação. Perceba que a próxima palavra aqui do texto é economias. E veja que caberia aqui tranquilamente, né? Um tracinho aqui translineador, nomias aqui na próxima linha, na linha subsequente. Não tem motivo para o candidato deixar este espaço aqui no texto. Se o examinador for um pouco mais exigente, certamente receberá uma apenação aqui. Principalmente porque em seguida ele mostra que domina, aqui ó, a linha 3, ele domina os aspectos de translineação. Perceba que ele vai fazer aqui a translineação da palavra serviços.
Então ele coloca aqui a primeira sílaba, a segunda sílaba, servir, né? Como não cabe mais nada, ele utiliza aqui o traço translineador, né? E termina a palavra na linha 4, na linha subsequente, com a última sílaba, SOS, né? Dos serviços. Beleza? E aqui a mesma coisa, na linha 4 a gente tem aqui a palavra exterior, né? Que o candidato começa aqui, ó, usa o traço translineador e termina a palavra na linha subsequente, tá bom? Então, por que que certamente esse candidato aqui recebeu a penação à linha 1? Porque ele utilizou a translineação aqui na linha 3 e na linha 4, né? Demonstrou ter domínio ali dos critérios de translineação e vacilou aqui na linha 1. Então, se você for utilizar, e obviamente deve utilizar, na verdade, evitem esses espaços aí que nós falamos anteriormente, tá bom? Vamos verificar aqui um outro exemplo, pessoal. Olhem só, perceba que nas linhas 16 e 19, né? 16 e 19, não houve espaço para inserir o hífen à frente das últimas sílabas de cada palavra. Olhem só, aqui a palavra equipamento, aqui a linha 16, equipamento, tá? E percebam que aqui, ó, ele escreveu a primeira letra, né, letra E, primeira sílaba, segunda sílaba aqui, e não cabia aqui, ó, se ele fosse utilizar o traço translineador aqui, o traço translineador iria fazer o quê? Ele iria ficar na margem, né, em cima da margem. E aí certamente ele receberia uma penação. Ora, quando isso acontecer com você, o que que você vai fazer? Vai utilizar o traço translineador aqui, ó, abaixo da última sílaba, tá bom? E aí vai terminar de escrever a palavra na linha subsequente, equipamento, né, de equipamento, tá bom? E percebam que este candidato, isso daí aconteceu com ele 3 vezes, ó. 3 vezes. Aqui na palavra equipamento, né, a linha 16, colocou o traço translineador abaixo da última sílaba. Na verdade, foram 2 vezes, né? Aqui, entregue, a palavra entregue, coube o traço translineador aqui à frente da última sílaba e antes da margem, né? Dentro ali da margem. E aqui, a linha 19, a palavra complexidade, né? Perceba que ele escreveu aqui a última sílaba da, né? E o traço translineador não coube à frente da última sílaba. Então, ele utilizou ele aqui abaixo, tá? Perfeitamente. E finalizou a palavra aqui, a linha 20, tá bom? Então, você pode variar. Professor, eu posso variar no meu texto? Acima, abaixo? Perfeitamente, desde que, né, esteja tudo correto, tudo certinho. Se você perceber, está escrevendo, coube o traço translineador à frente da última sílaba, coloque ele ali sem medo de ser feliz. Não coube, coloca abaixo. 2 vezes, né, você colocou à frente, 2 vezes abaixo, outra vez à frente, abaixo. Mesclou isso daí ao longo do seu texto. Tem problema? Não tem problema. Não tem problema. Desde que o processo ali de separação silábica, obviamente, esteja correto. Não vou entrar aqui, né, pessoal, em exemplos de separação silábica. Né? Isso daí é uma base que nós temos de ter, trazemos lá da nossa escola. Obviamente que no nosso manual de produção textual em provas cursivas, a parte 1, nessa parte aqui de translineação, eu pego ali uma folhinha para fazer uma revisão com vocês sobre os critérios de separação silábica, tá? Mas aqui na videoaula, obviamente, eu não vou perder tempo aqui com vocês abordando isso, é um pré-requisito que certamente vocês dominam, né, com toda a propriedade aí, essas regras de separação silábica. Não é verdade? Quando eu disser uma verdade, ó, galera, dá um joia aí do outro lado, né, para concordar com o professor. Beleza? Então vamos prosseguir aqui, pessoal. Bom, e esta situação aqui, pessoal, olha, caso tenha utilizado o hífen à frente ou abaixo da última sílaba na linha, não se deve repetir o hífen na linha subsequente, pessoal. Não é para utilizar o hífen na linha subsequente. Pessoal, professor, eu gosto tanto do traço translineador que eu escrevo ele aqui, ó, e gosto de colocar aqui também abaixo da linha, da próxima sílaba na linha subsequente. Eu acho que o texto fica bonitão colocando o if. Pessoal, não façam isso. Este candidato aqui, ele recebeu 3 apenações em um único parágrafo. Perceba aqui que ele fez a translineação da palavra empréstimo,
né? Colocou o traço translineador aqui, e aqui tão somente deveria ter escrito o quê? Préstimo. Este traço translineador aqui, pessoal, ele é dispensável, não é para utilizar, tá bom? Na linha subsequente. Olha aqui, ó, primeiro, a próxima palavra, né? Primeiro na próxima linha. Ele colocou a primeira sílaba, pri, utilizou o traço translineador perfeitamente, meiro, né? Continuou a palavra na linha subsequente, mas infelizmente empregou aqui o traço translineador sem motivos na linha subsequente. O que aconteceu com o candidato? Mais uma apenação, tá? E aqui a outra palavra, extraordinárias, né? Extraordinárias, aí ele escreveu aqui extraordi, utilizou o traço translineador perfeitamente e infelizmente utilizou o traço translineador na sílaba da próxima sílaba na linha subsequente, nárias, e também sofreu uma apenação. Pessoal, se o examinador for camarada, você receberia aqui uma apenação nesse parágrafo. Se o examinador for camarada. Se o examinador for rigoroso, você vai receber 3 apenações, tá? 3 apenações. Em hipótese alguma, você não vai receber apenação nenhuma aqui, tá? Pelo que nós temos visto. Professor, mas eu tenho visto algumas palavras, né, que a gente tem de colocar ali o hífen na linha subsequente também. Alguns textos eu vejo isso. Pessoal, existem alguns casos que você pode usar, né, o traço translineador. Na verdade, que você deve usar o traço translineador na linha subsequente também. Que casos seriam esses? Na translineação de palavras compostas, ou de uma combinação de palavras em que haja hífen, deve-se repeti-lo no início da linha subsequente quando a partição coincide com o final de um dos elementos ou membros. Como assim, professor? Não estou entendendo muito, não. Pessoal, olhem só. Vou simular aqui para vocês, tá? Vamos lá, vou colocar aqui 3 linhas. Bom, temos aí 3 linhas. Suponha que você esteja escrevendo lá o seu texto e aí você tem de escrever lá a análise econômico-financeira, né? E aí você vem aqui e redige econômico. É análise econômico, tá, pessoal? Não é econômica, não. Primeiro termo ali da palavra composta, fixa ele no masculino, tá? Econômico, aí coloca aqui o traço translineador e na linha subsequente, né? Na linha subsequente, você continua redigindo a segunda parte ali da palavra composta. Análise econômico-financeira. Então perceba que ela é uma palavra que já possui esse hífen no corpo dela, né? E aí o que acontece? Para caracterizar que este aqui é um traço translineador e este aqui é o hífen que compõe a palavra, você obrigatoriamente tem de utilizar esses 2 hífens aí, tá bom? Esses 2 traços no seu texto. Perceberam, pessoal? A única situação que você vai utilizar. Então, se você fosse utilizar ali medidas anti-inflacionárias, né? Medidas anti-hífen inflacionárias, aí coincidiu do anti terminar ali ao final do texto. O que você vai fazer? Anti, traço translineador, hífen, inflacionários, né? É assim que você vai fazer lá no dia da sua prova, tá? Teve uma vez que um aluno seguiu essa regra aqui, e deve seguir, e o examinador apenou. Eu falei, opa, esse examinador está desatualizado com relação às regras, né, da Academia Brasileira de Letras e do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Eu falei, não, peguei lá o texto, né, da academia, do vocabulário, fiz um recurso, redigi ali o recurso para o aluno, revertemos a situação e depois desse evento que a gente teve com o aluno, nunca mais eu vi a banca penar nesse sentido, tá? Então, estejam atentos a essas regras. Normalmente não se coloca o hífen na linha subsequente, com exceção das palavras compostas que já possuem hífen, e se a translineação coincidir de acabar ali, justamente naquele hífen. Beleza? Tranquilo? Certinho?
Vou soltar a vinheta aqui para a gente passar para o próximo tópico. Vamos lá.